Médico, veja como funciona o atendimento continuado. Esse é um episódio da série AME, Atendimento Médico Integrativo. Para você saber como é possível o médico usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e proposta. O tema desse episódio é como funciona o atendimento continuado médico. E afinal, o que é esse tal de atendimento continuado? Essa é uma forma de cuidado, um modelo de cuidado que eu acabei, percebendo esse tipo de serviço que poderia ser oferecido dentro do consultório particular médico, e tem base em várias teorias, na verdade, e em modelos de cuidado, que vem inclusive da atenção primária, que vem inclusive do que a gente deveria fazer, né, dentro do SUS, por exemplo, ou também o como que a gente tem esse modelo de cuidado de atenção às condições crônicas. Quando a gente vai pensar em pacientes que têm ou uma doença crônica, uma condição crônica, por exemplo, hipertensão, diabetes, também pensar em condições como, por exemplo, menopausa, ou mesmo um acompanhamento normal de pacientes na puericultura, na adolescência, ou para o envelhecimento saudável, pensando também na promoção de saúde. Quando a gente pensa nesse tipo de paciente ou como que a gente poderia fazer o cuidado desses pacientes, não dá para fazer uma consulta avulsa. A gente vai realmente pensar em fazer um acompanhamento. Por isso que o atendimento continuado nada mais é do que um acompanhamento médico. A gente pode fazer tanto com o médico sozinho, pode fazer de maneira interdisciplinar, multidisciplinar, com outros profissionais também. A gente pode fazer essa parceria, então não necessariamente fazer em equipe com algo mais estruturado, por exemplo, numa equipe, mas você pode fazer algumas parcerias com outras pessoas. Mas mesmo dentro do seu consultório, atuando como médico, você consegue fazer o atendimento continuado. Então, esse é um modelo de cuidado que eu acabei juntando tanto a parte desse cuidado que é centrado na pessoa como um todo, e além disso, a parte da gente poder capacitar a pessoa a se cuidar, como que a gente vai engajar o paciente ao longo do acompanhamento. Porque se a gente está pensando em fazer um acompanhamento, uma parceria em que o paciente vai ser proativo no autocuidado, a gente não vai ser mais aquele lugar de médico prescritor que vai só chegar na consulta, pedir exames, fazer uma prescrição de remédios e aí acabou. Não, não é isso. A ideia é justamente a gente ter essa parceria, esse acompanhamento. E o atendimento continuado, ele tem essas estratégias para que você possa capacitar o paciente para se cuidar. Então, se for um paciente, por exemplo, mesmo se for você for pediatra, está atendendo criança, você vai, claro que, trazer a família junto para esse cuidado. E quando vai pensar, por exemplo, de pacientes que também precisam aí de algum responsável, ou que tenha algum cuidador, né, por exemplo, um idoso que tenha necessidade aí de algum cuidador, você vai incluir também essas pessoas nesse cuidado, porque a gente precisa envolver na hora de capacitação uma pessoa que vá conseguir ser responsável por alguns momentos desse cuidado. Mas mesmo nesses casos, a gente vai estimular a pessoa a ser proativa para poder se cuidar também. Agora tem uma coisa que às vezes ficam confundindo, que é achar que atendimento continuado é retorno. Mas atendimento continuado não é retorno. E eu vou te explicar o porquê. Culturalmente, o que as pessoas chamam de retorno? Retorno, na verdade, é alguma coisa administrativa que foi necessária, por exemplo, em planos de saúde, para poder determinar como que ia ser remunerado, por exemplo, os encontros médicos. E quando a gente vai pensar, por exemplo, neste modelo de cuidado, a pessoa vai fazer uma consulta avulsa. Ela faz uma avaliação, às vezes a gente não consegue concluir, né, a conduta em uma avaliação, e aí a gente precisa fazer esse retorno. E aí você pode pensar assim: "Ah, mas atendimento continuado também não é isso? Também não é um cuidado que você não vai conseguir concluir em uma consulta só e por isso você vai precisar fazer esse acompanhamento?".
Sim, só que olha só a diferença, é algo que você vai fazer um acompanhamento de 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes a pessoa vai acompanhar a vida inteira no médico, e aí como é que você vai fazer? A gente, se for lidar com um atendimento continuado da mesma forma que a gente lida com retorno, a gente vai estar limitando a que o cuidado médico seja apenas uma avaliação que você vai fazer anamnese, exame físico, pedir exame, fazer prescrição, às vezes fazer alguma orientação, e é só isso que é necessário. Agora, no atendimento continuado, é mais do que isso. Por isso que o retorno, na verdade, é um complemento da consulta. Imagina que você está lá, né, você vai comer uma salada, aí você vai precisar, vai colocar um complemento, vai colocar um molho, vai colocar alguma coisa. Então, você vai complementar aquela consulta, mas continua sendo uma mesma refeição, certo? Continua sendo uma mesma consulta, continua sendo uma mesma avaliação que às vezes precisa pedir um exame, aí precisa complementar com um exame. Então não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado de você precisar de mais de um encontro para poder fazer, por exemplo, alinhar uma conduta, poder conversar com o paciente de como poderia ser feito o cuidado. Agora, o retorno, ele não é o atendimento continuado, porque não é um acompanhamento. Não faz parte de você seguir o paciente ao longo do tempo. E quando a gente pensa em retorno, a gente tem muito essa cultura de que, o retorno é gratuito, né? No sentido, a gente sabe que não é que, você está dando uma consulta de graça, né? Mas fica até parecendo, como se fosse uma obrigação do médico ter que fazer um encontro extra com o paciente e que não seja remunerado por isso. E quando, na verdade, a gente sabe que, para fazer uma avaliação de um paciente, vai ter pacientes que vão precisar fazer esse complemento, tem pacientes que não vão precisar, e tem pacientes que vão precisar fazer mais do que só um complemento e ter um acompanhamento. Então, quando a gente limita o atendimento continuado falando que é um retorno, imagina que estranho que seria, né, você faz uma consulta, aí a próxima não paga, aí faz uma consulta e a próxima não paga. Quando vai fazer, por exemplo, um acompanhamento com fisioterapia, por exemplo, que tem aí várias sessões, as pessoas não acham estranho de ter que fazer uma cobrança de todas as sessões. Por quê? Porque cada sessão faz parte do tratamento, que foi feito esse plano para fazer esse tratamento, e em cada uma das sessões você vai fazer uma ação terapêutica para poder executar, por exemplo, o tratamento. E o atendimento continuado é isso também. Você vai fazer uma série de consultas, você pode fazer complementos também entre as consultas, fazer às vezes pontos de contato mais breve, não tem nada de errado com isso, só que você não vai ficar chamando de retorno para não perpetuar essa cultura, achando que é uma consulta paga e uma consulta gratuita, uma consulta paga e uma consulta gratuita. Ou perpetuando essa ideia, essa cultura de que necessariamente a consulta médica vai ser uma coisa pontual, avulsa, e que não precisa fazer esse acompanhamento, é só fazer aquele retorno gratuito, não precisa de mais nada, senão a pessoa ela perde essa oportunidade de fazer esse acompanhamento, porque não consegue entender que o médico ele pode oferecer mais do que só uma prescrição de remédio. A gente pode, dentro da conduta, executar a conduta de diversas maneiras e que vai precisar mais do que só um complemento. Então, o atendimento continuado não é um retorno, porque ele é um tratamento completo e não só um complemento da consulta. Dentro desse tratamento completo, o que pode incluir? Pode incluir uma série de consultas, pode incluir uma série de complementos de consultas também, pode incluir outros materiais que sejam complementares para poder executar e poder proporcionar essa capacitação, por exemplo, no autocuidado, para poder executar o tratamento, executar realmente esse plano terapêutico que foi oferecido para o paciente. Então, pode ter o que for necessário para aquele paciente. Agora, não é todo paciente que é igual, não é todo paciente que vai precisar do mesmo número de encontros, de uma mesma conduta. Mesmo pacientes que tenham uma mesma condição, por exemplo, se você estiver acompanhando um paciente, por exemplo, com diabetes. Pode ser que um paciente com diabetes, que vai precisar, por exemplo, do uso de insulina, está começando a usar insulina, você vai precisar de acompanhamento mais próximo.
a maneira que você vai fazer esse contato, às vezes esse contato você vai pedir monitoramento do destro e aquele contato vai resultar em alguma ação, por exemplo, de você fazer algum ajuste da insulina conforme esse monitoramento do destro. Mas às vezes pode ser um paciente, por exemplo, que está fazendo um acompanhamento de fibromialgia, de dor, e que você vai precisar uma série de consultas para poder, melhorar a qualidade de vida, pensando em todos os fatores associados a essa condição. A gente sabe, por exemplo, a parte de atividade física, a gente parte de relacionamentos e de como que vai fazer a gestão da rotina. Então, isso pode ser abordado ao longo do tempo e às vezes você pode fazer um complemento de fazer um monitoramento de como que está a dor do paciente ao longo desse acompanhamento entre as consultas, não necessariamente aquele contato que vai fazer com o paciente monitorando a dor entre uma consulta e outra, vai precisar resultar em algum ajuste da medicação ou algum ajuste da conduta que foi direcionada. Às vezes é mais para poder no próximo encontro, na próxima conduta, poder, pegar esse monitoramento e poder direcionar como que vai ser, os próximos passos. Então esses pontos de contato, checkpoint, então tem diversos tipos que a gente pode fazer entre uma consulta e outra, tem vários objetivos e que não necessariamente você vai precisar sempre, ter relacionado com pedidos de exames, sabe. É muito mais do que isso quando a gente pensa em atendimento continuado. E também atendimento continuado não é pacote. Por quê? Quando a gente pensa em pacote, a gente está pensando em algo que é sempre tudo igual, você vai pegar uma série de consultas, pegar tudo num pacote só, né, sem necessariamente mudar o como que você estrutura essas consultas, e aí você faz uma condição aí especial de oferecer esse pacote para o paciente. E a ideia não é essa. Você faz uma série de consultas, às vezes pode ser mais, pode ser menos, de acordo com o plano de cuidado que foi feito com o paciente, e você vai deixar semi-estruturado. Isso quer dizer que vai ter consultas, às vezes, com uma temática diferente da outra, a estrutura de uma consulta pode ser diferente da outra, porque sim, a gente está falando sobre estruturas de consulta que vai além daquela que a gente está acostumado convencional de anamnese, exame físico, pedir exame, fazer prescrição, fazer alguma orientação. Tem outros tipos de estrutura de consulta que a gente pode fazer, e a ideia é que o atendimento continuado vai para cada uma dessas consultas, vai ver qual que é a melhor estrutura para aquele objetivo de consulta. E o atendimento continuado, ele pode ser feito em 3 tipos de formatos. Cada um desses formatos vai ter de diferente o como que vai usar a prática integrativa. E quando a gente pensa em cada um deles, a gente também tem objetivos diferentes, com indicações e contraindicações. Por exemplo, pode fazer uma consulta de segmento, onde tem uma consulta que você vai fazer com pacientes que têm doença crônica, às vezes para fazer algum manejo que seja mais relacionado com a abordagem convencional, às vezes fazer um ajuste de medicação, às vezes fazer alguma orientação, e que você vai fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, com essas consultas de segmento que vai ser mais espaçada entre uma e outra. Então, são consultas, às vezes, você vai marcar a próxima consulta depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mais do que 6 meses não, porque aí já não é um atendimento continuado, aí você já está pensando em uma consulta avulsa, aí já é uma nova consulta. Mas quando você está fazendo esse acompanhamento da consulta de segmento, a consulta por si só, ela tem essa estrutura que é mais convencional, digamos assim, então ela é o que parece mais uma consulta da estrutura convencional que a gente está acostumado, anamnese, exame físico e tudo mais. E é claro, a gente vai incluir, pode incluir conforme necessário, o uso também de alguma prática integrativa, de fazer, um apoio no autocuidado. Então, por exemplo, veio uma paciente que estava com uma queixa de alteração no exame que tinha visto com um outro médico e queria ajustar, que estava com pré-diabetes, e sabia que eu trabalhava com essa parte de abordagem integrativa, apoiando o autocuidado, e ela não queria tomar, por exemplo, os remédios, mas que
ela precisava, né, fazer esse acompanhamento. Como eu era uma paciente, por exemplo, que era mais consciente, que a gente viu que era mais fazer alguns ajustes, né, dentro desse acompanhamento, a gente focou nisso. Agora, durante a consulta, por exemplo, ela também me relatou uma questão de ansiedade, muita parte do que ela estava, tendo do sintoma, né, por exemplo, né, da condição do pré-diabetes, também estava relacionado com a parte de ansiedade. Então eu fiz algumas orientações e também passei uma medicação, alguns ajustes e dentro da consulta mesmo eu falei assim: "Você quer fazer uma experiência de fazer acupuntura?", né. Primeiro ela ficou meio relutante, falou assim: "Ai não, eu tenho medo de agulha, eu não queria, tá". Eu falei assim: "Não, não tem problema". E depois ela acabou cedendo, então eu acabei fazendo uma acupuntura de uma maneira, pontual, como uma experiência, por exemplo, para ela entender aquilo que do que se tratava, ou como que poderia ajudar, e daí ela acabou depois continuando esse acompanhamento aí com as consultas de seguimento. Então, nessa consulta em si, não a acupuntura, por exemplo, ela foi muito mais no sentido de você trazer uma educação, fazer até uma experimentar, né, a prática, e às vezes eu uso também para direcionar diagnóstico. Então, por exemplo, chegou uma outra paciente que estava com uma dor no pescoço, e aí com essa dor no pescoço eu falei assim: "Olha, vamos fazer um teste? Fazer, por exemplo, acupuntura?". E isso acaba indicando pra gente se tiver uma melhora ou não, se às vezes pode ser uma coisa mais muscular, se pode ser alguma coisa mais relacionada, por exemplo, a uma queixa de enxaqueca, ou enfim, algum outro diagnóstico diferencial. Então, você pode usar a prática integrativa tanto para poder apoiar o tratamento, para poder, educar a pessoa, para ela saber as possibilidades, para ela poder ter uma experiência, e também para esse momento em que você às vezes vai usar como até apoiar mesmo o diagnóstico diferencial. Então você pode fazer o uso um pouco mais, digamos, pontual do que seria dessa prática integrativa. Já no processo terapêutico, já é um pouco diferente, porque no processo terapêutico, cada consulta vai ser direcionada para a terapêutica em si. Então, por exemplo, vai fazer acupuntura, então vai fazer uma série de consultas de acupuntura. Qual que é a diferença entre fazer sessões de acupuntura simples e fazer o processo terapêutico com o atendimento continuado? É que você fazendo as sessões de acupuntura simples, você ela é muito mais parecida com um pacote, se você for pensar, né, porque você vai fazer uma série de consultas com o uso da acupuntura, mas que não necessariamente está ligado com um plano de cuidado. Então o atendimento continuado, ele tem muito isso, fazer um plano de cuidado antes, para poder direcionar, e você, em cada consulta, você pode também dar aquela pitadinha de trazer algo estimulando o autocuidado, trazer algo que às vezes vai precisar fazer algum ajuste de medicação, às vezes até pedir exame. Quer dizer, você não vai ser só um acupunturista nesse caso, você também vai exercer essa parte médica em outras áreas, pensando na medicina convencional, as terapias não farmacológicas e as práticas de autocuidado. Então você não fica a consulta não se resume a uma sessão de simplesmente você aplicar agulha, aplicar ventosa ou enfim, o que você for usar aí dentro da sua prática de acupuntura. Vai ser muito mais do que isso, né, e eu sinto muito isso porque, tem muita diferença, assim, quando é paciente ele começa a engajar e perceber que aquela acupuntura faz parte de um tratamento, faz parte de um todo. Ou também pode fazer o programa de autocuidado. No programa de autocuidado, a gente já vai pensar em algo bem mais estruturado. Então, as consultas, elas são bem mais estratégicas. Você vai traçar esse plano de cuidado e, às vezes, você vai fazer realmente um objetivo. A ideia é fazer um objetivo bem específico. Então, por exemplo, nos próximos 3 meses, a gente vai fazer um programa de autocuidado específico para o emagrecimento, por exemplo, e o que que a gente vai trabalhar nesse emagrecimento? A gente vai trabalhar a qualidade dos alimentos, o como que vai fazer a gestão de rotina para poder introduzir atividade física, vai fazer o uso de algumas medicações, faz aí uma expectativa de acordo com a realidade do paciente.
do que seria a meta desse tratamento, ir além do que só os quilos perdidos, que a gente sabe que emagrecimento é muito mais do que isso, pensar na qualidade também de ser algo sustentável. Então a gente vai traçar toda uma meta dentro desse tratamento e tem esses ciclos de intervenção que daí depois que termina, a pessoa às vezes já, resolveu o que tinha que resolver e às vezes recebe alta, ou às vezes ela pode renovar, ou então ela pode passar por um próximo. Por exemplo, eu tenho um paciente que chegou por conta, na verdade, de sintomas alérgicos. Daí tudo bem, fez um ajuste, né, do que estava de alérgico, e aí, conversando com o paciente, eu falei assim: "Olha, isso tem muito um fator que acaba perpetuando isso, é a questão do estresse, da ansiedade. Então vamos fazer algo focado na ansiedade?". Então a gente fez focado da ansiedade. Aí depois que a ansiedade melhorou, eu estava mais motivada a poder fazer outras mudanças. Aí a pessoa mesma falou assim: "Olha, eu quero trabalhar essa parte da alimentação, que isso é importante para mim". Então a gente fez um outro ciclo focando na alimentação. Depois a gente fez um outro ciclo focando na parte de atividade física. Quer dizer, você pode fazer também esses ciclos temáticos ou dentro de um mesmo ciclo ter mais de um desses temas, mas é importante que, o programa de autocuidado, ele é o mais focado nessa parte de cuidado mesmo, e que o paciente vai ter essa capacitação para que possa ser mais proativo. E uma grande vantagem de a gente fazer o atendimento continuado é que é um atendimento sem pressa, um atendimento que é mais cuidadoso. Se você for ver, às vezes a gente fica com uma angústia de ter que resolver a vida do paciente em uma consulta só, e você fala: "Não vai dar tempo", e você tenta encaixar tudo numa consulta. E você não precisa ter isso no atendimento continuado, na verdade, você pode ir diluindo toda a anamnese, toda a parte de conduta mesmo, ao longo do tempo, traçando as prioridades, porque às vezes a gente quer fazer tudo numa consulta só que não é prioridade, e aí a gente acaba trazendo mais coisa do que o paciente consegue fazer no momento, e isso fica uma sobrecarga que eu não consigo no final colocar nada em prática. E por isso que a gente vai fazer um atendimento sem pressa. A gente vai fazer esse atendimento com parceria com o paciente. Quer dizer, a gente vai pensar no paciente como um especialista dele mesmo, né, é um encontro de especialistas. Você, especialista dentro da sua área de atuação, dentro da sua especialidade médica, dentro dos seus conhecimentos da abordagem integrativa, experiência da abordagem integrativa, e o paciente, ele é um especialista. Especialista do quê? Dele mesmo, né, especialista que sabe bem como é que é a rotina, sabe quais são os valores, e a gente trabalha muito isso para que o paciente também consiga descobrir em si mesmo o que já existe em si, né, poder transbordar isso para que ele possa fazer um autocuidado que seja realmente autêntico, que vai de acordo com os seus valores, que respeite a rotina, a prioridade na vida. Por isso que a gente vai fazer essa parceria com o paciente. Além disso, o atendimento continuado proporciona maior fidelização dos pacientes. É aquele paciente que não vai fazer uma consulta avulsa. Aquele paciente que às vezes vai fazer um ciclo de intervenção com 5 consultas, 12 consultas, vai passar, 4 consultas no ano, vai passar por uma série de ciclos de atendimento, enfim. Então, você vai realmente ter essa maior fidelização dos seus pacientes. E quando você tem essa fidelização do paciente, você acaba criando maior vínculo. Eu vejo muitas vezes que o paciente na primeira consulta às vezes não traz verdadeiramente aquilo que trouxe para marcar aquela consulta. Por quê? Porque você ainda não criou esse laço de confiança, que ainda é difícil às vezes para a pessoa tocar em assuntos que para ela mesma é difícil, quanto mais poder falar isso com uma pessoa estranha, uma pessoa que não conhece, coisas que às vezes é difícil para a pessoa admitir para ela mesma. Por isso que o atendimento continuado acaba sendo mais transformador, causa maior impacto na vida das pessoas, porque a gente vai fazendo isso com respeitando o tempo da pessoa, né, criando esse vínculo com a paciente, a gente poder fazer realmente essa individualização e personalização do cuidado, não deixar
simplesmente uma receita de gaveta que você vai lá e passa para todo mundo a mesma coisa, não, agora você vai conseguir direcionar algo específico. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu atendi ontem que eu estava conversando sobre dificuldade de dormir, que ela não sabia o que fazer. Aí eu falei assim: "Olha, quando a gente não sabe o que fazer, vamos ter 10, né, 50 ideias do que pode fazer". Quer dizer, ela mesma trouxe 50 ideias do que ela podia fazer para melhorar o sono. Esse paciente ele já sabe muitas coisas, né. E aí quando começou a surgir eh, essas ideias, algumas coisas eram tão específicas que, não existe nenhum livro, eu nunca ia nem pensar, por exemplo, em falar para a pessoa fazer, só que ela vai lá e, trouxe algo específico que ajuda a dormir. Por exemplo, lembrar de escovar os dentes antes, porque às vezes tá deitada na cama e aí lembra que escovou os dentes, que não escovou os dentes, aí vai levantar e aí na hora de levantar perdeu o sono, então só ir para deitar só deitar na cama na hora de dormir depois de ter escovado os dentes, por exemplo. Talvez em uma orientação que você vai passar com um paciente em específico, você não fale exatamente isso, né. E quando a gente vai, por exemplo, conversando com o paciente, às vezes surgem essas coisas bem específicas, por exemplo, assim: eu tenho lembrar de ligar a luz que fica na parede do banheiro, porque ela é mais fraca. É algo, assim, muito específico. Eu poderia orientar, por exemplo, de deixar a luz mais fraca, né, por exemplo, quando fica no anoitecer. Só que é algo bem específico daquela, luz do banheiro e tal, isso é uma coisa que eu nunca ia dizer, né, então é a pessoa que vai dizer. E quando a gente vai criando esse vínculo, a gente vai vendo essas coisas muito específicas, né, e que o paciente mesmo vai se sentindo mais aberto de começar a trazer, coisas que não necessariamente trariam em um outro momento. Por exemplo, tinha uma paciente que estava há muito tempo tomando, por exemplo, medicação para dormir, que daí eu fiquei questionando, será que precisava mesmo, né, precisava tomar essa medicação? Falei assim: "Ó, vamos marcar uma consulta específica só para a gente conversar sobre isso?". E aí a gente marcou, e aí conversando com a paciente, né, ao longo do tempo que a gente foi fazendo esse acompanhamento, aí foi descobrir que na verdade não era uma questão de insônia em si, na verdade isso era secundário a uma relação abusiva que estava acontecendo e que daí a pessoa tinha medo. Então quer dizer, isso é o tipo de coisa que tipo de profissional ela vai se sentir à vontade de conversar sobre isso? Com aquele que sente maior confiança, que tem o maior vínculo. Além disso, o atendimento continuado é uma possibilidade de diversificar a renda também. Porque imagina que você não vai ter que colocar todas as fichas num único tipo de consulta, numa única forma de cuidado, você vai ter várias possibilidades. Para cada uma delas, você vai ter um direcionamento de qual é o perfil do paciente, se às vezes vai trabalhar mais estilo de vida, vai ser esse serviço, se vai fazer mais manejo de doença nesse serviço, se vai trabalhar mais o autoconhecimento nesse serviço, e aí você vai diversificando, e isso aumenta essa possibilidade de você ter essa, gama de serviços que você oferece para o seu paciente, e não algo sempre único e padronizado, né, e isso é uma construção, né, isso é algo que você vai fazendo ao longo do tempo. A gente vai pensar aí, ó, a galinha dos ovos de ouro, né, e aí quando você aprende a montar um protocolo de atendimento continuado, por exemplo, essa vai ser sua galinha de ouro ovos de ouro e de todos os outros jeitos também, né, não só de ouro, mas de tudo que a pessoa precisar, né, que a gente sabe que cada pessoa tem uma necessidade específica, e aí você pode ir direcionando esses serviços de acordo com a pessoa. E além disso tem a maior flexibilidade. Porque você pode decidir o como que você vai fazer essa agenda. Você quer fazer, por exemplo, um atendimento que vai ser um atendimento de 2 horas, que vai ter algo mais personalizado, mais individualizado, e aí reserva o tanto que você vai precisar, fazer isso durante a semana. Agora não precisa fazer todos os atendimentos desse jeito, depois você
vai lá e encaixa o outro tipo, que às vezes é algo mais prático, é algo que você vai fazer algo mais pontual para o paciente, também não tem nada de errado. Vai fazer quer fazer também avaliações com consultas avulsas, também não tem nada de errado com isso, você vai mesclando isso dentro da sua agenda, de acordo com aquilo que faz sentido para você. Você vê quantos pacientes quantas primeiras consultas você vai fazer ou não. Eu quero deixar uma tarde livre aqui, pra então você vai manejando. Você quer atender mais pacientes, você pode atender mais pacientes. Você quer atender menos pacientes, você vai atender menos paciente. Por quê? Com essa diversificação dos serviços, você consegue manejar a sua agenda melhor e não ficar sempre dependente de um único jeito de você, ser remunerada também. Se você for pensar, a diversificação até em relação aos serviços não só médicos, como, por exemplo, fazer, grupos, cursos e parte mais, por exemplo, grupos vivenciais de práticas integrativas. Então você pode ir mesclando também e ver o que que você quer dessa agenda, né, como que você espera que essa agenda fique e você consegue ter essa flexibilidade. Agora alguns erros bem comuns que acontecem, querer fazer pacote, você vai fazer como se fosse uma produção em série, é algo que é oferecido, por exemplo, em spa, academia. Agora, quando a gente está pensando em um atendimento que seja, médico, no consultório particular, a gente está falando de uma commodity, alguma coisa que você vai produzir em escala. É um serviço personalizado, é algo que você pode claro, a gente faz um protocolo de atendimento continuado, que ele é semi-estruturado, mas você vai sempre personalizar. Não é para você sair vendendo para todo mundo uma coisa igual, um pacote igual para todo mundo. Não, você vai sempre personalizar conforme a necessidade. Por isso que mesmo o número de consultas, às vezes o paciente vai precisar de 5 consultas, de 12 consultas, ou uma consulta já é o suficiente. Você não vai oferecer para quem não tem indicação, se o paciente não tem indicação de atendimento continuado, não oferece, porque senão isso não vai ser bom, porque o paciente não precisa. E aí, ele vai até se sentir mal de não achar que está funcionando, e no final isso perde a confiança com o paciente também, por isso é sempre fazer com indicação. Também não é para sair fazendo bônus, a gente não pode ficar fazendo venda casada, a gente não pode fazer consulta gratuita, a gente não pode ficar, oferecendo sorteios ou coisas que a gente vai, mercantilizar a medicina. A ideia do atendimento continuado é você oferecer um tratamento completo, personalizado, que seja indicado para aquele paciente. E claro, você pode incluir alguns materiais complementares educativos, algumas ferramentas, por exemplo, de autogestão, algo que você vai complementar com a equipe, por exemplo, multidisciplinar, com outros serviços. Você vai fazer isso, mas de acordo com o plano de cuidado, com o que a pessoa precisar, e não uma coisa mercantilista que você vai, deixar uma consulta gratuita, uma venda casada, nem nada disso. No próprio na própria resolução que teve na atualização do marketing médico, deixou bem claro o como a gente não pode mercantilizar a medicina, como a gente não pode ficar fazendo consultas gratuitas, consultas, deixando isso como uma vantagem, né, fazendo uma autopromoção em que a gente vai mercantilizar a medicina, não. E também não é um cardápio de práticas integrativas, porque se você está fazendo isso, você está fazendo uma ação não de um consultório médico, você está fazendo uma ação de um spa, de uma academia, que não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado de fazer, se você quiser ter um spa, né, e quiser tocar isso, se você quiser ter aí uma academia, não tem nada de errado com isso. Só que quando você está pensando no consultório médico, não é assim um cardápio que a pessoa escolhe com a secretária, não é nem você que passa, né, não é nem o médico que passa, é a secretária que passa. O que que a secretária vai saber da indicação de qual que é o melhor acompanhamento do paciente? Ela vai, claro, ela pode ir e efetivamente agendar depois de ter tido a indicação, mas quando a gente pensa no atendimento continuado, não é para a gente fazer, por exemplo, para a secretária combinar com o paciente como que vai ser esse acompanhamento, é você que vai indicar, é você que é o médico que vai poder fazer essa indicação e, claro, uma decisão compartilhada com o paciente, porque a gente está falando em parceria, só que não é simplesmente para a pessoa escolher aleatoriamente, né. E como que faz então atendimento continuado? Você vai fazer uma primeira consulta, nessa primeira consulta com tudo que a gente tem de anamnese, exame físico e tudo mais, e o que for necessário dentro da abordagem integrativa também para complementar.
fazer um diagnóstico, pensar o passo a passo do que a pessoa precisa para poder solucionar as questões que ela gostaria de solucionar dentro do acompanhamento com o médico, e aí você, né, médico, vai fazer esse plano de cuidado compartilhado com o paciente, pensando em qual que é o melhor serviço para poder oferecer esse plano de cuidado. E qual que é um pequeno passo que você pode dar já com seu próximo paciente? Você pode marcar a próxima consulta, pelo menos fazer esse acompanhamento da próxima consulta e ir introduzindo esse atendimento continuado ao longo do tempo também. Então, é possível, isso é uma das formas da gente fazer consulta de segmento, que você vai marcando uma consulta, vai marcando a próxima, e pelo menos até a próxima consulta você tem esse planejamento de como que vai ser esse acompanhamento com a paciente. Então, com o seu próximo paciente, já marca a próxima consulta, não deixa ele sem, de acordo, é claro, com a indicação que o paciente tiver, você vai ver como que vai ser essa periodicidade. Muito obrigada para você que ficou até aqui, e me conta, me deixa nos comentários se você conseguiu implementar isso daí na prática, colocar aí, marcar a próxima consulta com o paciente, e se inscreve aqui no nosso canal, deixa curte aqui o nosso vídeo para a gente poder saber que isso é algo que está agregando a nossa vida, para a gente poder saber o que seria importante a gente trazer mais aqui no nosso canal. Obrigada e tchau, tchau.